Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos queridos ouvintes. Dando prosseguimento em nossos estudos neste primeiro trimestre de 2018, onde através da nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, estamos estudando a respeito da supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Em nosso programa de hoje falaremos a respeito da nossa lição de número 9, tratando sobre o tema Contrastes na adoração da antiga e nova aliança. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Iniciando a nossa programação, a nossa meditação de hoje, gostaríamos de ler inicialmente um versículo bíblico que está na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 24, que nos diz o seguinte: Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O tema da nossa lição de hoje é contrastes na adoração da antiga e nova aliança. Ou seja, o nosso objetivo aqui em nosso programa de hoje é demonstrar as diferenças no sistema de adoração que ocorreu no tempo da antiga aliança com o sistema de adoração que passou a ser utilizado durante o tempo da nova aliança. Esta é a proposta do nosso programa de hoje. Bem, este sentimento de adorar a Deus, este sentimento que a criatura tem dentro de si, o desejo de adorar ao seu Criador, é um sentimento muito antigo. O sentimento ou o desejo de adorar a Deus, ele surgiu num tempo muito anterior ao tempo da antiga aliança. Porque diz-nos a Bíblia que Abel e Caim adoravam a Deus. Apesar de nos dias de Abel e Caim, a adoração a Deus ser uma atividade eventual e rara, nós observamos também que nos dias de Enos, neto de Adão e Eva, o primeiro casal do mundo, a adoração deixou de ser uma atividade eventual e se tornou em algo efetivo, em algo habitual, porque diz-nos a Bíblia que nos dias de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Este sentimento que o ser humano tem, e esse desejo de adorar ao seu Criador, é um sentimento tão forte que sobreviveu até mesmo às águas do dilúvio. Nem o dilúvio pôde apagar esse sentimento do ser humano tem de adorar o seu Deus. Gênesis 8:20 nos diz que tão logo as águas do dilúvio baixaram e a terra
apareceu na forma seca novamente. A terra, as águas escorreram de sobre a terra e houve naquele tempo, então, algo oportuno para que Noé, uma situação propícia para que Noé saísse da arca, porque a terra já estava seca. Então, Gênesis 8:20 nos diz que Noé, sua família e os animais que estavam na arca saíram da arca. E a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar. E nesse altar, Noé adorou ao Senhor nosso Deus. Mais à frente, vemos também pela palavra de Deus que Abraão, o mais ilustre dos descendentes de Noé, também tinha o hábito de adorar a Deus. Quando Abraão morreu, Isaque adotou a prática, o hábito que Abraão tinha de adorar a Deus e também prosseguiu em toda a sua vida adorando o nome do Senhor. Jacó seguiu, por sua vez, os passos de seu pai Isaque e também se tornou um adorador a Deus durante toda a sua vida. E ao final de sua vida, diz-nos a Bíblia que Jacó transmitiu esse importante legado para os seus descendentes, o povo de Israel. Então, com o passar destes anos da vida desses homens, chegamos, enfim, ao tempo da antiga aliança, ao tempo em que os 430 anos que Deus havia predito que o povo de Israel deveria passar na terra do Egito, e ao final desses anos ele deveria seguir para a terra prometida, a terra de Canaã. E esse tempo chegou, e durante esta viagem, diz-nos a palavra de Deus, que na altura, quando o povo estava caminhando na altura do Monte Sinai, ali no Monte Sinai, Deus constituiu uma aliança, a antiga aliança, ou o período da lei, quando o Senhor realizou um concerto com o povo de Israel. E nesse momento, nesta oportunidade, depois de realizar a aliança com o povo de Israel, diz-nos a Bíblia que o Senhor revelou para Moisés um modelo do tabernáculo. Um modelo do tabernáculo que Moisés deveria seguir. Moisés recebeu então a incumbência de Deus de construir um tabernáculo. Ora, mas o que era o tabernáculo? O tabernáculo era um local que Deus designou para servir como um centro de adoração. Através do tabernáculo, ou na constituição do tabernáculo, Deus aperfeiçoou o ato de ser adorado. Deus instituiu, Deus normatizou como deveria ser a adoração a Ele, que o povo deveria prestar a Ele. Então, o tabernáculo, ele veio para preencher esta lacuna. Dali para frente, os sacrifícios não seriam oferecidos em qualquer lugar. Haveria um local específico para o povo apresentar a Deus as suas ofertas, a sua gratidão e também para buscar a reconciliação por um pecado praticado. Bem, então esse era o modelo. O tabernáculo deveria ser construído. Dali para frente, Deus passou então a ser adorado pelo povo. O povo de Israel
que se sentia agradecido a Deus, levava a sua oferta, geralmente um animal, uma novilha, um carneiro, um cordeiro, melhor dizendo, ou até mesmo 2 pombos ou 2 rolinhas. Dependia, o animal que iria ser ofertado a Deus em sacrifício dependia da situação financeira do ofertante. Então, se o ofertante tivesse uma situação financeira melhor, ele teria condições de oferecer um animal maior, que teria evidentemente um custo maior. Então, estaria dentro das suas possibilidades. Então, a adoração no tabernáculo era feita pelo povo de Israel através das suas ofertas. Eles adoravam a Deus no tabernáculo. A adoração no tabernáculo também era feita pelos sacerdotes que Deus instituiu para trabalharem, para realizar o serviço no tabernáculo. O sacerdote adorava a Deus realizando 3 serviços no tabernáculo. O primeiro deles era quando o povo trazia, os membros do povo traziam as suas ofertas que desejavam que fossem oferecidas a Deus. Então, no momento em que o sacerdote recebia este animal e após o ofertante sacrificar este animal, o sacerdote aspergia esse sangue do animal oferecido, trazido pelo ofertante, e o sacerdote aspergia o sangue desse animal sobre o altar do holocausto. Mas o sacerdote também prestava outros serviços no tabernáculo, e através desses serviços ele servia a Deus, ele adorava a Deus. O segundo serviço que o sacerdote realizava era entrando no tabernáculo, entrando na parte interior do tabernáculo, no lugar chamado santuário. O santuário era o ambiente interno do tabernáculo e era dividido por 2 ambientes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Os sacerdotes serviam no lugar santo. O lugar santíssimo era atribuição do sumo sacerdote, não era mais do sacerdote. Então, o sacerdote primeiramente se lavava as suas mãos, lavava os seus pés na pia de bronze que havia na entrada do santuário e adentrava até onde estava o lugar santo. No lugar santo havia à direita de quem entrava uma mesa chamada Mesa dos Pães. Diariamente o sacerdote adentrava ao tabernáculo, ao santuário, e colocava 12 pães, de acordo com o número das 12 tribos de Israel, sobre esta mesa. No final da tarde, o sacerdote retornava e recolhia aqueles 12 pães e os levava para a sua casa, para ser consumido na sua casa. Servia de alimento para a família do sacerdote. O terceiro serviço que o sacerdote realizava no tabernáculo, e através do qual servia a Deus, adorava a Deus no tabernáculo, era fazendo a manutenção do candelabro. O candelabro estava à esquerda de quem entrava no lugar santo. O candelabro era um objeto de mais ou menos 43 quilos, feito todo em ouro e que era dotado, possuía 7 hastes.
O serviço do sacerdote era dar manutenção neste objeto sagrado. Ele fazia a manutenção diária desses pavis e abastecia estas hastes com um óleo especial, um óleo de azeite puro, batido, e propiciava com que aquele objeto santo permanecesse sempre com as suas luzes acesas, conforme a ordem de Deus. Até porque no santuário não havia janelas e o candelabro era a única fonte de luz que iluminava aquele ambiente. Bem, o serviço sacerdotal acabava aí. Dali para frente não era mais responsabilidade do sacerdote, mas o serviço era destinado ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava no santuário todas as manhãs e todas as tardes. O serviço do sumo sacerdote era queimar o incenso sobre o altar de ouro, ou o altar do incenso que havia no lugar santo, no primeiro compartimento do santuário. Este incenso que era queimado pelo sumo sacerdote era um incenso exclusivo. Era proibido a qualquer pessoa do povo de Israel utilizar este incenso nas suas casas, para perfumarem as suas casas, porque a sua formulação era exclusivamente para Deus, para ser oferecida a Deus pelo sumo sacerdote no altar de ouro ou no altar do incenso que havia no lugar santo. A segunda atividade realizada pelo sumo sacerdote, através da qual ele adorava a Deus no tempo da antiga aliança, era quando ele entrava uma vez ao ano no lugar santíssimo, além do véu da separação, onde estava a arca da aliança. Quando o sumo sacerdote entrava nessas oportunidades, que ocorria normalmente no mês de outubro, segundo o nosso calendário gregoriano, o sumo sacerdote aspergia o sangue de animais sobre a arca do concerto, primeiramente para que Deus perdoasse os seus próprios pecados e também para que Deus perdoasse os pecados do povo de Israel. Então, basicamente, esta era a forma com que as pessoas do povo de Israel, do serviço sacerdotal e o sumo sacerdote adoravam a Deus durante o tempo da antiga aliança. Mas esse sistema de adoração, ele foi extinto. E por que esse sistema foi extinto pelo Senhor Jesus durante a nova aliança? Esse sistema, com o passar dos anos, ele se mostrou um sistema ineficiente. Quando nós lemos a Bíblia em São João, capítulo 2, versículo 14 e 15, nós entendemos perfeitamente isso. Nos dias em que o Senhor Jesus veio à terra para cumprir a sua missão, João 2, 14 e 15 nos diz que Jesus foi ao templo em Jerusalém, no lugar onde se adorava a Deus. Porque o tabernáculo, ele foi um centro de adoração móvel que foi utilizado pelo povo de Israel durante a caminhada. Então, à medida que o povo caminhava no percurso do Egito até a terra de Canaã, durante 40 anos, no espaço de 40 anos, à medida que eles caminhavam, o povo ia se cansando. Então, o povo fez muitas paradas ao longo desses 40 anos. E todas as vezes que o povo parava para descansar, acampava numa determinada região, este tabernáculo ele era montado naquele lugar. Quando o povo avançava na caminhada, o tabernáculo era desmontado e
acompanhava o povo, ele era transportado até a sua próxima parada. E assim foi durante 40 anos. Mas quando o povo chegou na terra de Canaã, a Bíblia nos diz que o tabernáculo que foi construído nos dias de Moisés, foi substituído pelo templo construído por Salomão. Então o templo passou a ser o local de adoração. Nos dias de Jesus, este templo havia sido reconstruído ou reformado por Herodes o Grande. E o Senhor Jesus entrou no templo. E João 2, 14 e 15 nos diz que quando Jesus chegou lá, ele viu que no lugar, no templo, no recinto sagrado do templo, estava completamente tomado de animais, de bois, de pombas, de ovelhas, de carneiros, e o povo estava vendendo os animais que seriam sacrificados no templo, através dos quais o povo iria ofertar a Deus, adorar a Deus, como foi ensinado no sistema de adoração inicial que ocorreu desde os dias do tabernáculo. Mas aquilo estava errado, porque Deus jamais consentiu que o povo de Israel adquirisse o animal no próprio tabernáculo, lá nos dias de Moisés. Então, aquela atitude de comercialização de animais dentro do recinto sagrado era uma atividade que descaracterizava a finalidade para a qual o templo estava estabelecido. O templo era um lugar de adoração e não um lugar de comércio. Aqueles que iriam trazer a sua oferta havia todo um ritual, inclusive em relação à idade do animal, e no meio do rebanho o animal deveria ser o animal mais bonito. O israelita deveria oferecer o seu melhor para Deus. E do jeito, na configuração que Jesus encontrou o templo tomado de animais, aquilo afrontava a essência da adoração que fora instituído quando o tabernáculo foi fundado, quando o tabernáculo foi construído por Moisés. Então, Jesus discordou desta atividade comercial, esta venda de animais que estava sendo realizada no templo, que era o lugar de oração, o lugar de adoração e não lugar de comércio. Em segundo lugar, Jesus também se levantou contra a atividade que estava sendo feita de forma totalmente deturpada do modo como Moisés havia ensinado e havia sido instruído por Deus. Porque ali no templo, segundo a história, as pessoas que traziam as suas ofertas para serem oferecidas a Deus, oferta financeira, para ser oferecidas a Deus no templo, os sacerdotes com o tempo passaram a aceitar apenas a moeda local, a moeda que era comercializada na cidade de Jerusalém pelos judeus, e que era o ciclo de prata. Um ciclo de prata tinha 6 gramas, ele pesava 6 gramas e era confeccionado em prata, por isso o nome ciclo de prata. Veja que a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus foi traído por um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, por 30 moedas de prata, ou seja, por 30 ciclos. Então esta era a moeda local de Jerusalém nos dias de Jesus. Então os sacerdotes, eles passaram a exigir que todas as ofertas que eram trazidas ao templo deveriam ser feitas com esta moeda, com o ciclo, e passaram a rejeitar as moedas romanas, porque na moeda romana havia a figura, o desenho do imperador.
romano. E o imperador romano era adorado como Deus. E isso feria o sentimento ou a maneira de pensar dos sacerdotes. E eles passaram a adotar este sistema. Não aceitavam moedas romanas como oferta no templo por causa da imagem do imperador que constava na moeda. Então, para que as pessoas não ofertassem essas moedas indesejáveis no templo, os sacerdotes implementaram um serviço de câmbio lá dentro do templo. E se eles não implementaram, eles pelo menos consentiram com que aquele serviço de câmbio fosse ali instalado. Então o Senhor Jesus, quando chegou lá e viu os cambistas trocando moedas, ali não existia nenhuma... A motivação dos cambistas não era adorar a Deus, mas era oferir um lucro. E esse lucro provavelmente era repartido com a classe dos sacerdotes. Então Jesus, vendo aquilo, a deturpação da finalidade do templo, ele toma um azorrague na mão. O azorrague era um trançado de cordas em um pedaço de madeira. E a Bíblia diz que ele virou a mesa dos cambistas. Ele expulsou os vendedores de animais do templo e lhes advertiu: vós tem transformado a casa do meu pai em covil de ladrões, e os expulsou dali. Então, esse foi o motivo pelo qual o Senhor Jesus se levantou contra o sistema de adoração da antiga aliança, naquele período em que ele veio ao mundo, porque esse sistema de adoração, que originalmente era um sistema que tinha tudo para ir para frente, estava totalmente corrompido. E a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 9, versículos 24 e 28, quando lemos esses dois versículos conjuntamente, nós entendemos que quando Jesus morreu voluntariamente na cruz, ao mesmo tempo ele entrou no tabernáculo celestial, o tabernáculo celeste, para oferecer o seu próprio sangue em sacrifício a Deus em nosso favor. Deste modo, quando Jesus entrou no tabernáculo celestial, ele se tornou no sumo sacerdote da igreja e colocou naquele momento um ponto final na antiga aliança mosaica do período da lei. Não é? Ele botou um ponto final nesse período, chamado período da lei, e escreveu uma nova aliança, selando esta aliança com o seu próprio sangue, que ele verteu na cruz até a sua última gota. Quando Deus recebeu esta adoração divina ocorrida no momento em que Cristo entrou no tabernáculo celestial, Mateus 27:51 nos declara que naquele momento, no momento em que Jesus morria na cruz e entrava no tabernáculo celestial, o véu do templo foi rasgado do alto a baixo, como uma clara demonstração de que naquele momento, daquele momento para frente, Deus mudou a maneira de ser adorado. E quais foram essas mudanças? Em primeiro lugar, Deus deixou de residir no templo e passou a morar nos corações de todos que recebem o seu Filho Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. No período da antiga aliança, a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Era o lugar onde Deus estava, onde Deus residia. Mas com o estabelecimento da nova aliança,
No momento em que Cristo entra no santuário celestial e oferece o seu próprio sangue, Deus muda o local da sua residência para dentro dos nossos corações. E por esta razão, o apóstolo São Paulo escreveu na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então esta é uma realidade, e esta foi a primeira mudança no sistema de adoração no período da nova aliança. A segunda mudança, a segunda alteração também que aconteceu, foi que na antiga aliança, Deus era adorado apenas pelo povo de Israel, pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote no tabernáculo. Na nova aliança, Deus passou a ser adorado pela igreja, comprada no Calvário pelo sangue de Cristo. E a igreja de Cristo é constituída por pessoas de todos os lugares da terra, de todos os países, de todas as tribos, de todas as línguas e nações, e não mais somente pelo povo de Israel. Mas em que pese Deus estar morando no coração de cada crente em Jesus, nos dias atuais, no período da nova aliança, no tempo da graça, nós, os adoradores de Deus, não podemos deixar de nos reunir no templo. Porque o adorador no tempo da nova aliança, ele é mais do que um adorador. Ele faz parte da igreja. Sendo a igreja um corpo, cada adorador é um membro desse corpo místico. E, portanto, nós coletivamente devemos estar unidos no templo para demonstrar a nossa comunhão uns para com os outros, mas principalmente porque é no templo que nós recebemos e cumprimos a ordenança de Cristo, a ordenança da Santa Ceia. É no templo que nos reunimos para relembrar a morte do Senhor até que Ele venha. A Santa Ceia é essencial para todos os crentes, para todos os servos e servas de Deus desse tempo da nova aliança, pois o Senhor Jesus em João capítulo 6 e versículo 54 nos declarou: o que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que seja assim, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos porque neste tempo atual, no tempo da nova aliança, no tempo da graça, o Senhor constituiu a sua igreja, da qual nós temos o privilégio de fazer parte dela. Nós te louvamos, Senhor, pelo Senhor nos ter resgatado do mundo e nos ter trazido para a tua presença para te servir. Nós rendemos graças por esse nosso querido ouvinte que acompanha a nossa programação. Nós louvamos o teu nome e te pedimos, Senhor, remove todo o obstáculo, toda barreira, para que ele e ela continuem adorando o teu nome durante o tempo da nossa peregrinação, até que o Senhor volte a nos buscar para levar-nos contigo. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim chegamos ao final do nosso programa Momento da Escola Dominical. Mas nós queremos convidar você
para estar conosco no nosso próximo programa, semana que vem, se Deus quiser, onde estaremos estudando mais uma lição deste trimestre tão abençoado que temos tido a oportunidade de participar. Estamos indo embora, um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor! Nos buscar, virá o Senhor nos buscar, nos buscar. Lá no céu há um lugar onde viverei. Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.